eu vou pedir a você que não se movimente, preste atenção, porque a palavra que ele traz hoje sobre esse homem, que esse personagem que ele escolheu na Bíblia, esse personagem começou, na verdade não começou, mas com 16 para 17 anos, ele foi muito mais maduro que muitos homens adultos. E nós vamos abençoar o pastor. Estenda sua mão para cá. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Anderson, que carinhosamente veio aqui no nosso meio para falar das tuas maravilhas, para nos explicar a respeito do teu reino. Senhor, fala através do teu servo. Senhor, fala aos nossos corações. Queremos ser um homem segundo o teu coração. Obrigado pela vida dele. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia, dormiu bem? Deu para descansar? Eu também descansei bem, graças a Deus. Estou renovado as minhas forças. Foi muito bom essa noite para dormir. Glória ao Senhor. Nós vamos no final cantar esse cântico de novo. Muito bonito, tem tudo a ver, não é verdade? Aleluia. O tempo está bom, o clima está gostoso. Que tempo maravilhoso esse, né? Como é bom às vezes a gente parar para buscar a Deus, termos comunhão com os irmãos e nos renovarmos na palavra. A gente vive num tempo de uma sociedade muito frenética. Semana passada eu ouvi de umas 3 pessoas a seguinte frase, pessoas diferentes que não se conheciam, disseram assim para mim: rapaz, 24 horas não dava mais para nada, 24 horas no dia não dá para você fazer mais nada. É verdade, estamos vivendo num tempo de uma sociedade cada vez mais louca, frenética. Só para vocês terem uma ideia, hoje é dia 25 de agosto, irmãos. Irmãos, semana que vem nós vamos entrar em setembro. Já estamos no final do ano já. Muito rápido. O mundo está acelerado, a sociedade está acelerada, as coisas estão muito rápidas. Essas mudanças que o mundo vem vivendo nos últimos anos, globalização, tecnologia, coisas que facilitam de um lado a vida humana, mas por um outro nos coloca reféns de um sistema no qual a gente vive na loucura do cotidiano para tentar sobreviver e pagar as contas. E às vezes o nosso tempo ele acaba sendo engolido por outras coisas, às vezes não tão importantes, e perdemos a oportunidade de ter um tempo mais intenso com Deus. Logo, quando criamos momentos como esses, de um retiro espiritual, isso é um tempo fantástico, de podermos parar, descansar, relaxar, refletir e meditar nas coisas do Senhor. É um tempo de fato muito gostoso, e parabéns a vocês por esse tempo, deste retiro tão maravilhoso que vocês estão tendo. Eu tenho um costume nas minhas ministrações e falas, né? Eu gosto às vezes de entrar em detalhes da palavra, né? E às vezes eu sei que a gente não tem um tempo tão grande para algumas coisas, mas eu quero hoje, nessa manhã, nesses poucos minutos que eu tenho, porque daqui a pouco a gente vai fazer a ceia, vamos ter um momento agradável, continuar refletindo algumas coisas que eu separei diante daquilo que eu mergulhei, pesquisei, busquei, para a gente poder ser enriquecido hoje nessa manhã pela palavra do Senhor. A mensagem da Bíblia é a mensagem de um Deus que está buscando a redenção da humanidade. Essa é a mensagem da Bíblia. É a mensagem de um Deus que desde antes da fundação do mundo sonhou em ter uma família de filhos que fossem semelhantes ao seu Filho unigênito. E ao saber que essa raça humana, nós haveríamos de cair, de nos afastar dele, ele decide se mover lá no palco da eternidade para nos redimir ao entregar o seu Filho por nós. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem da Bíblia é, portanto, a mensagem de um Deus que está buscando resgatar, reconciliar seres humanos consigo. E o ápice dessa sua expressão de amor foi a entrega de seu Filho por nós. A história terminará da seguinte maneira:
A história terminará quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João, ele conseguiu ver como é que a história terminará. E ele, quando escreve o livro do Apocalipse, no capítulo 7, ele teve um vislumbre daquilo que aguarda acontecer, da qual muitos de nós estaremos ali presentes. Ele disse assim: depois dessas coisas olhei, e eis que vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as línguas, tribos, povos, nações e raças, que estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e com palmas nas mãos, que louvavam e adoravam o Senhor. Chegará o dia, irmãos, que o Deus eterno recolherá de todas as nações da terra, homens, mulheres, jovens, crianças, de todas as culturas, todas as línguas, de todas as épocas, uma poderosa multidão incontável, que estarão exaltando e adorando aquele que nos redimiu pela sua graça bendita. Esse dia chegará, e aquilo que começou tão pequenininho, com 12 homens lá em Jerusalém, se tornará uma poderosa multidão incontável. Louvado seja Deus por isso. Então a mensagem da Bíblia é a mensagem de um Deus que está buscando redimir e resgatar a raça humana. E nesse processo de resgatar a raça humana, de redimir a raça humana, é Deus chamar para si um povo. É Ele separar para si um povo alcançado por sua graça bendita, e um povo que terá como missão primordial sobre a terra refletir e resplandecer a sua glória no mundo. E quando a gente olha para a Bíblia e vai lá para o Antigo Testamento, a gente percebe que esse projeto de Deus começa com Israel. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque da tua linhagem, da tua descendência, há de vir o Messias, que há de abençoar todas as nações da terra. No Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, Deus separa Israel para ser o povo, para ser o canal através do qual as nações da terra poderiam conhecer o Deus eterno, o Deus soberano. A maior expressão disso está em Êxodo 19, quando Israel, depois de sair do Egito, caminha 46 dias em direção ao deserto do Sinai, e ao chegar aos pés do Monte Sinai, Moisés sobe ao Monte Sinai, e ali o Senhor fala com Moisés: Moisés, vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Eu fiz algo com os egípcios porque tem uma proposta de redenção para a humanidade, na qual Israel será o primeiro testemunho dessa minha redenção à raça humana. E tem uma proposta, Moisés, que eu quero que você comunique ao povo de Israel. Se vocês atentamente ouvirdes a minha voz e propuserdes no vosso coração obedecer a todos os mandamentos que hoje lhes dou, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Moisés, fale para o povo que eu quero firmar uma aliança. Fale para o povo, Moisés, que eu quero ter um povo identificado comigo, através do qual eu vou mostrar a minha glória, o meu amor e a minha graça às nações da terra. E aí nós vamos ter o relato de como que Israel firma uma aliança com Deus. E aí é por esta aliança de compromisso, à medida que Israel andava em fidelidade a Deus, a glória do Senhor ia sendo manifestada sobre a terra. Porém, antes de Deus firmar aliança com Israel, nós vamos ter relatos de indivíduos que foram tocados pela bondade, pela graça de Deus e decidiram firmar uma aliança de compromisso com Ele. E anterior à aliança firmada com Israel no Sinai, nós temos alguns personagens, dos quais eu destaco os dois, para depois entrarmos lá em Daniel. O primeiro personagem é Noé. Diz a Bíblia que Noé viveu num tempo, num contexto de uma sociedade que cada vez mais estava se entregando aos desejos e anseios pecaminosos do seu coração, uma sociedade que se degradava, uma sociedade que ia se corrompendo, uma sociedade que já não mais vivia por parâmetros e princípios divinos do eterno Deus, mas uma sociedade de rebelde. Uma sociedade que virou as costas para o eterno e que agora dava vazão a toda sorte de pecaminosidade, de quebra de aliança, a um caráter pervertido, culminando num estágio em que Deus estava insatisfeito com a humanidade.
a ponto de Deus dizer: eu preciso intervir nessa situação, porque o odor do pecado humano sobe às minhas, entre aspas, narinas. E é intolerável esse estado de coisas. E aí a Bíblia apresenta um homem que havia se guardado, um homem que com a sua família havia decidido no seu coração não trilhar o caminho de um mundo corrompido, que cada vez mais se distanciava do Deus soberano e eterno e se degradava na pecaminosidade, se degradava nos que diz respeito a princípios que iam sendo pervertidos em seus corações. Deus guarda Noé. E aí Noé é este ícone de Deus que nós temos no Antigo Testamento. O primeiro grande ícone que temos no Antigo Testamento, de alguém que ficou guardado em Deus por causa de uma aliança de compromisso com Ele. O outro testemunho que nós temos, anterior à aliança do Sinai, é José no Egito. E eu gosto da história de José. A vida de José tem tanta lição para ensinar. Uma vez eu tive o privilégio de fazer uma série de sermões em cima da vida de José. Quanta riqueza na vida de José. Mas aí nós temos um indivíduo que vai para um ambiente de uma grande civilização, a primeira civilização do mundo antigo, o Egito. E ali José vai para a cidade do Egito, para a terra do Egito, e ele vai ali de um modo injustiçado. Ele é vendido pelos seus irmãos, você conhece a história. E ao estar no Egito, ele, a partir de uma vida de compromisso e santidade com Deus, ele começa a ser honrado pelo Senhor. Ele chega numa posição de destaque na terra do Egito, devido ao coração que ele teve guardado em Deus por um comprometimento com o Eterno. Se a gente começar a estudar a Bíblia, e estudar de um modo profundo, nós vamos perceber sempre, principalmente naquilo que chamamos de Antigo Testamento, ou do Antigo Testamento, a vida de indivíduos que na história foram usados por Deus para darem testemunho da sua graça, bondade, amor e soberania. Indivíduos, irmãos, que passaram por momentos na história das grandes civilizações do mundo antigo. José no Egito. Nós vamos ter o caso de Noé, como eu coloquei. Nós vamos ter lá na frente depois o caso de Elias, que num estado de decadência espiritual na terra de Israel, Israel se vendendo à idolatria, quebrando a aliança com Deus, Elias guarda o seu coração, não apenas ele, mas 7.000 homens. A história da Bíblia vai mostrar ainda Ruth, uma mulher que está na corte do Império Persa, e ela é o canal de Deus para preservar o seu povo de uma iminente destruição. Em outras palavras, a Bíblia está recheada de exemplos de homens e de mulheres que Ele usou na história para revelar a sua glória ao mundo. E o revelamento dessa glória de Deus se dava não a partir daquilo que eles pudessem externalizar enquanto comportamento religioso, mas se dava a partir da qualidade de vida que tinham. E aí, quando a gente começa a estudar a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, a gente vai aprender aquilo que eu lhes ensinei ontem, aquilo que eu comuniquei a vocês ontem, de que a vida que glorifica a Deus é a vida não que dá uma glória a Deus, que eu não tenho nada que eu possa dar a Ele. Ele é o Senhor de toda glória. O que eu posso fazer na minha existência é embelezar a glória que Ele tem. E a maneira de embelezar a glória que Ele tem se dá por um estilo de vida marcado por uma aliança e compromisso com Ele. Esta é a mensagem da Bíblia. Se você abre o livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no capítulo 5, lá vai mostrar algo que Moisés fala ao povo. Ele diz assim: olha, esses mandamentos que hoje lhes dou, tem como objetivo tornar vocês um povo sábio e inteligente, para que as nações da terra, ao olharem para vós, fiquem impressionados com a vida de vocês e desejem conhecer o Deus que vocês adoram e servem. A chamada de Deus a Israel no Antigo Testamento, que é a chamada para nós também, é aquele: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esta é a mensagem que Deus deu a Israel no passado e deu a nós, e ainda disse: sede santos, porque eu sou santo. E aí, quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente vai entendendo que a maneira que temos para embelezar a glória
seu amor se move pela redenção da raça humana é a maneira como nós vivemos a nossa aliança de compromisso com Ele. O nosso estilo de vida é o grande testemunho da glória de Deus. E aí, passando pelos personagens da Bíblia, nós vamos ver que todos esses personagens, Noé, José, Elias, tantos personagens que nós vamos ter nas Escrituras, Davi e tantos outros, embelezaram a glória de Deus pelo seu estilo de vida, uma vida marcada por um compromisso com Deus. São tantos os personagens, e eu mergulhei na vida de Daniel. Eu tive o privilégio de, na minha igreja, uns anos atrás, fazer uma série de sermões, umas 8 semanas pregando na vida de Daniel. A gente mergulhou na vida de Daniel. Eu gosto demais da vida de Daniel. Eu acho que ele é um outro grande personagem na história. E por que ele é um grande personagem na história desse Deus que se revela ao mundo? Porque ele está vivendo dentro de um cenário internacional, global, de um império que havia se levantado lá na Babilônia, lá na Mesopotâmia, a Babilônia. Um império, o grande império que vem depois do Império Egípcio. O Egito lá atrás, muitos anos antes, depois do Egito houve um vácuo, até que se levanta um grande império no mundo antigo, o Império Assírio, depois o Império Babilônico. Um império que havia sobrepujado em muitos outros impérios que o antecederam. É para este império que Deus dá uma visão ao rei Nabucodonosor sobre o fim da história, daquela estátua gigante, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e de barro. Deus revela a Nabucodonosor o fim da história e vai dizer: olha, a Babilônia é a cabeça de ouro. A Babilônia foi um grande império na Mesopotâmia nos dias de Daniel. Este grande império chegou a ter patamares elevados, principalmente no que diz respeito ao seu código moral e ético. Olha que interessante, irmãos. Desde os tempos mais antigos, lá na Babilônia, antes de ser um grande império, já havia um código moral e ético que foi redigido e produzido por um grande rei babilônico chamado Hammurabi. Hammurabi foi um rei antigo que compilou os códigos morais e éticos que regiam a conduta da vida do povo da Babilônia. Lá nos tempos de Daniel, depois, a Babilônia é uma grande sociedade desenvolvida, evoluída, rica, opulenta, com um código moral e ético muito interessante no que diz respeito às leis. Porém, uma sociedade que não vivia esses princípios. Porque a opulência, a riqueza e a grandeza da Babilônia fez com que os indivíduos agora, mesmo tendo códigos morais e éticos, mesmo tendo princípios estabelecidos para a sua conduta, os indivíduos não vivessem a partir desses princípios. E aí a cidade, a terra da Babilônia, o Império Babilônico começa a se degradar. Mesmo tendo um código moral e ético, mesmo tendo princípios e valores, mesmo tendo leis, a Babilônia, quando chega no ápice da sua grandeza, ela começa a se degradar para alimentar os desejos luxuriantes do seu corpo. Os desejos luxuriantes que as facilidades do pecado promovia. Portanto, a Babilônia dos dias de Daniel é uma sociedade evoluída, desenvolvida, com as tecnologias de seu tempo, com um código moral muito bonito, redigido em leis, na letra, no papel, seja lá no material que eles usavam naquele tempo, mas uma sociedade hipócrita. Uma sociedade que estava se degradando moralmente e eticamente. E é para lá que Deus, ou melhor, é para lá que Daniel vai. Disse ontem, quando a Babilônia vai até esta terra de Israel e subjuga os israelitas, a primeira iniciativa que Nabucodonosor tem é levar da terra de Judá, da terra de Israel, as pessoas mais importantes da terra para mandá-los à Babilônia a fim de prepará-los para serem os futuros diplomatas do Império Babilônico. A Babilônia tinha uma política de dominação da seguinte sorte: ela entrava nos territórios, dominava os territórios pelo seu poderio militar, pelo seu poderio bélico, subjugava aquelas nações, exigindo o pagamento de tributos e impostos, e uma das coisas que ela fazia era levar as pessoas importantes que
foram conquistadas daqueles povos para o seu território, para imprimir neles a mentalidade e a cultura babilônica. Pois bem, quando Daniel é transportado com os seus amigos para a Babilônia, eles são jovens, entre os seus 16 a 18 anos, mais ou menos nessa faixa etária. E o projeto babilônico para com Daniel e seus amigos era prepará-los para se tornarem diplomatas da Babilônia, para que eles fossem inseridos na cultura e na mentalidade da Babilônia, para que a Babilônia pudesse ter indivíduos que pudessem ser os grandes porta-vozes e os grandes diplomatas nas relações internacionais que a Babilônia ia estabelecendo. A Babilônia queria formar gente a partir da sua mentalidade. Daniel vai para lá nesse intuito, ou melhor, ele é levado cativo para lá neste intuito. O que é interessante na vida de Daniel é que ele fica 70 anos na Babilônia. 70 anos. Ele passou a vida dele lá. Ele pega a primeira fase do Império Babilônico. Depois a Babilônia cai e vem um novo império, chamado Império Persa. E Daniel está presente também no Império Persa. Mas o que é mais interessante é que ele chega na Babilônia, novo, um adolescente, vai passar a sua vida inteira ali, mas ele chega a uma posição elevada na Babilônia. Abra lá em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Livro de Daniel, lá no capítulo 5, lá no versículo de número 29, Daniel 5, 29, olha o que diz. Daniel 5, verso 29, diz assim: Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Eu não tenho tempo hábil de entrar nos detalhes da vida de Daniel, de mergulhar no livro de Daniel, nem essa é a proposta. Mas se a gente fosse mergulhar, a gente ficaria aí pelo menos uma semana só mergulhando na vida de Daniel. Tem tanta riqueza aí. Mas o que é interessante é que vai dizer que esse jovem que vai passar a sua vida inteira na Babilônia se tornará a terceira pessoa mais importante do império. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de que é ir alguém para uma terra, um grande e poderoso império? Se nós pudéssemos fazer uma comparação, imagine alguém sendo levado para os Estados Unidos da América, um exemplo, que é a grande nação dos nossos dias. E aí no passar dos anos, sua vida vai sendo um testemunho da glória de Deus, até que chega uma fase da sua vida que ele se torna a terceira pessoa mais importante daquele império. Essa foi a história de Daniel. E ele chega a essa posição porque algumas prerrogativas estavam presentes na sua vida. Primeiro, seu nível de competência. Daniel foi um camarada extremamente competente e capacitado, que é para nós, irmãos, uma lição. A nossa competência, ela é um testemunho para a glória de Deus. Sermos incompetentes ou sermos pessoas que pouco se desenvolvem nas habilidades que Deus colocou nas nossas vidas, é deixar de testemunhar a sua glória. Daniel chega a uma posição superior devido à sua competência, à sua habilidade diplomática, devido aos conhecimentos profundos que ele tinha. Ele não chega à terceira posição mais elevada da Babilônia por causa que era um homem que só orava. Não, ele orava também, nós vamos falar isso já já. Mas o fato é que estamos diante de um personagem que na sua trajetória de vida, duas coisas o credibilizaram para chegar a uma posição elevada e importante na Babilônia, e esse não era a intenção do seu coração, mas assim Deus o fez. A primeira coisa era a sua aliança de compromisso com Deus. Isso eu vou trabalhar já já. Mas a segunda coisa é que estamos diante de um homem que na trajetória da sua vida, na trajetória da sua existência, foi crescendo enquanto ser humano, foi
se capacitando no transcorrer da história, e isso credibilizou para ser um sinal de influência, uma luz no ambiente de trevas. Eu quero nessa manhã trabalhar com vocês a questão do compromisso dele com Deus. Porém, antes eu quero mencionar algumas coisas. Disse ontem a vocês que nós somos luzes de Deus no mundo em trevas. Irmãos, o nosso mundo está em trevas. E Deus vai nos plantando numa sociedade de trevas para nós sermos as luzes de esperança, as luzes que testemunham a sua glória no mundo caído. E aí nós temos que entender que o nosso ministério, a nossa missão, não é aquilo que acontece no ambiente confortável e gostoso das quatro paredes das nossas igrejas, naquele ambiente religioso onde estamos inseridos, tão bom e agradável. A nossa missão, o nosso ministério é no mundo, inseridos e enxertados nele para refletir a glória e o caráter do Deus vivo. E a gente vai refletindo isso por um estilo de vida de compromisso e aliança com Deus. E aí cada um de nós temos uma experiência. Você talvez seja um mecânico, um advogado, um médico, um comerciante, um professor, eu não sei qual é a sua função. Mas como você está inserido neste ambiente de um mundo em trevas, que possui um príncipe chamado diabo, de uma sociedade cada vez mais ela é manipulada e conduzida a um distanciamento de Deus. Você e eu somos colocados nesse ambiente. E aí nós temos um chamado dado pelo Altíssimo de sermos sal e luz. E seremos sal e luz à medida que estivermos embelezando a glória dele. E este embelezamento vem por um compromisso santo com o Deus eterno. Daniel chega a uma posição de expressão na terra da Babilônia e depois da Pérsia, se tornando a terceira pessoa mais importante ali por causa de uma coisa que havia nele, um compromisso santo com Deus. Vá lá para o capítulo 1 e vamos ler o que está no texto. Daniel 1 diz assim, a partir do versículo 8, e nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Daniel 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a bebida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passado este tempo, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Ele lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Alguns detalhes importantes aqui. Quando esses jovens chegam na Babilônia, o projeto era de prepará-los na cultura e mentalidade babilônica para se tornarem diplomatas de Nabucodonosor. E esse tempo de preparo durava 3 anos. 3 anos. E uma das primeiras coisas a serem
inseridas na dinâmica da vida daqueles jovens, Daniel, seus amigos de outras nações, era que eles agora estivessem participando dos manjares que os babilônios faziam em homenagem e honra ao seu Deus, Marduk. Os babilônios adoravam Marduk, e além de Marduk haviam aproximadamente 2.500 deuses adorados pelos babilônios, dos quais o principal era Marduk. Participar dos manjares do rei, participar daquela comida, era se identificar com o paganismo babilônico. E Daniel não podia perder a sua identidade de fé. Ele não poderia se render a princípios idolátricos de adoração a deuses que não eram deuses. E aí ele diz ao encarregado da supervisão desses jovens diplomatas: faça o seguinte, deixe apenas a gente comer vegetais durante 10 dias e faça um teste. Veja se vamos estar melhor do que os outros ou não. Depois de 10 dias o cara diz: rapaz, a aparência de vocês é melhor. Então tá bom, vocês vão ficar esse tempo agora só se alimentando de vegetais, de uma comida saudável. E sem detalhes aí sobre a dieta dos judeus, mas que eu não vou entrar nesse tema. O fato é que durante 3 anos, 2 coisas vão acontecendo. Daniel e seus amigos estão se guardando para não permitir que os princípios e os valores da Babilônia engolissem sua fé e lhes roubassem a identidade. Mas há uma segunda coisa. A segunda coisa é que nesse tempo de preparação, estes jovens se tornarão tops de linha. São indivíduos que estão inseridos na cultura babilônica, crescendo e se desenvolvendo na Babilônia, entendendo a dinâmica da Babilônia, se tornando pessoas extremamente sábias e competentes, mas guardando o seu coração. Isso para nós é uma lição de que Deus nos inseriu no mundo, irmãos, para 2 coisas. Primeiro, para nós alcançarmos as áreas de influência neste mundo. E quanto mais estivermos presentes nas áreas de influência deste mundo, preservando um caráter de compromisso santo com Deus, as pessoas poderão ver: aquele camarada ali, apesar da posição que tem, é um santo homem de Deus. Aquele camarada que está ali à frente de uma empresa, de uma repartição pública, aquele camarada que está com uma função de gerenciamento de pessoas, aquele camarada que traz uma influência, seu nível de competência, de inteligência, de capacidade, que o credibiliza para funções que ele vai exercendo no mundo, aquele camarada demonstra por um estilo de vida algo diferente. Deus queria que Daniel e seus amigos fossem ícones na Babilônia, ícones pelo seu nível de competência, de desenvolvimento, de inteligência, de entendimento das dinâmicas políticas e sociais da Babilônia, mas que fossem homens que tivessem um coração guardado em Deus por um compromisso com Ele. Deixa eu dizer algo a você: o nosso mundo carece de homens assim, de gente que pelo seu crescimento e desenvolvimento enquanto ser humano, pelas suas competências, pelas suas habilidades, pelas funções que vai exercendo na sociedade, seja funções de gerenciamento, de chefia, de organização, seja as funções dos bastidores, homens que deem testemunho para a glória de Deus, primeiro pelo seu nível de competência e de excelência. Deixa eu dizer algo para você: não se contente com o medíocre. Não se contente em fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque aquilo que a gente faz, marcado pela incompetência, marcado pelo desleixo, pelo relaxo, não glorifica a Deus. Deus é glorificado, irmãos, quando a gente procura fazer o melhor naquilo que exercemos neste mundo. Qual é a sua função? Qual é a sua profissão? Qual é o seu trabalho? O que você faz? Diga uma coisa a você: faça o melhor. Seja o melhor. Mas pastor, ninguém me reconhece. Pastor, ninguém me credibiliza, ninguém me recompensa. Meu irmão, isso é uma questão de justiça. E chega uma hora que o Deus que é justo, Ele vai justificar você. Ele vai abençoar você. Dê um aplauso ao Senhor. Não compete a mim
princípios e valores de ser uma pessoa excelente naquilo que faço, só porque não sou recompensado. Deixa isso na mão do Senhor. José, quando estava no Egito e foi preso injustamente, lá na prisão, ele fez um trabalho excelente. Aí chegou uma hora, irmão, que veio a justiça de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Talvez lá onde você trabalha, lá nas funções onde você exerce, você é alguém que procura fazer as coisas certas e corretas, e talvez hoje você não tenha reconhecimento dos outros, mas chega um dia, irmão, que Deus coloca você lá em cima. E aí a glória não é para você, a glória é para Ele. Porque as pessoas vão começar a ver que ali está um homem que no seu nível de competência, de excelência, de comprometimento com as funções e atribuições que exerce, procura fazer o melhor, e isso glorifica a Deus. O relaxo, a mediocridade, aquilo que a gente faz de qualquer jeito, aquilo que nós fazemos nas coxas, não embeleza a glória do Eterno. Seja excelente naquilo que você faz. Deseje ser um melhor homem. Deseje se aperfeiçoar. Deseje ser bom naquilo que você faz. Assim foi Daniel e seus amigos. Mas o que é interessante é que nesse tempo de preparação, eles estão guardando o coração em Deus, para não serem engolidos por princípios e valores contrários ao reino de Deus. E aqui nós temos alguns princípios que eu quero listar a você. Primeiro, mesmo diante das pressões da cultura e do sistema mundano, não podemos ceder aos seus apelos. Deixa eu dizer algo a você. O tempo que a gente vive é um tempo marcado pela implosão de valores, de princípios. Todos os dias você e eu somos bombardeados por aquilo que vemos na TV, por aquilo que vemos no relacionamento com outras pessoas, na dinâmica da sociedade. Todos os dias nós somos bombardeados com princípios e valores contrários ao reino de Deus. Somos bombardeados a viver um estilo de vida marcado pelo descompromisso, pelo egoísmo, pela avareza, pela sensualidade, pela mentira, pelo descaso, pela corrupção. Nós somos bombardeados diariamente para negociarmos com aquilo que a gente acha que não tem nada a ver. Qual é o problema eu fazer isso? Não tem problema nenhum. E a gente começa a negociar o nosso compromisso com Deus por causa de princípios e valores que são cômodos a nós para satisfazer o nosso ego e nos deixar no conforto. Nós não podemos, irmãos, ceder às pressões. Homens comprometidos com Deus são homens que guardam os princípios de Deus no coração e desejam vivê-lo para a glória de Deus. Eles não negociam. Além disso, diz assim: precisamos estar firmados e alicerçados em nossas convicções bíblicas e espirituais, pois somente por meio dessa firmeza é que podemos resistir aos apelos do mundo. A convicção do seu coração, irmão, não seja frouxo. Eu não gosto, não estudo de ódio, mas eu fico agoniado com homem frouxo. Homem frouxo. Homem que não tem convicções. Homem que não é firme. Homem que é volúvel, que é manipulado pelos interesses do sistema. Que ora tem um comportamento quando está com determinado tipo de pessoas, mas quando está em outro ambiente ele se vende. Você se vende, cara? Você se vende. Falar que temos compromisso com Deus num ambiente tão agradável como esse aqui é fácil, é mole, irmão. Agora a questão toda é o dia a dia. Como é o seu testemunho, irmão? Como é que você vive lá no meio dos seus colegas de trabalho? Como é que você procede ali nas transações comerciais que você administra? Como é que você se comporta no relacionamento com a sua família? Irmãos, o compromisso com Deus, ele não é uma coisa estereotipada, exteriorizada, daquilo que nós cantarolamos e fazemos enquanto exigências da religião. Não. A vida de compromisso com Deus, ela é marcada por gente que decidiu estar numa aliança com Deus, e mesmo no meio de um ambiente
ambiente corrompido e degradado, dizer: Senhor, pela aliança que tenho contigo, eu não vou me dar a tal coisa. Por isso tem uma frase que eu gosto muito: quando estamos sozinhos é que a gente diz quem nós somos. É quando a gente está sozinho, é quando ninguém está por perto, é quando a gente está sozinho numa determinada região, num determinado lugar. É quando estamos sozinhos no ambiente da nossa casa é que a gente denuncia como é que está o nosso coração. Daniel, quando estava, no caso de Daniel mesmo, quando estava lá na Babilônia, ele poderia com seus amigos agora dizer o seguinte: olha, temos todas as vantagens colocadas diante de nós. Estamos sendo preparados para sermos os diplomatas de Nabucodonosor. Nós temos os manjares aqui à nossa disposição, estaremos numa posição diferenciada. Ora, vamos, portanto, nos render a essa dinâmica de vida. Mas disseram: não, nós temos uma aliança com Deus, e nós não podemos nos vender. Nós não podemos permitir que a mentalidade de uma sociedade caída formate o nosso jeito de ser. Não, nós temos uma aliança com o Eterno. Esse cântico que nós cantamos no começo, que vamos cantar no final, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, é o cântico da consciência de alguém que entendeu que ele vive para a plateia de um só, o Eterno. Eu vivo para a plateia de um só. E se eu vivo para a plateia de um só, eu quero a este um só embelezar a sua glória, a ponto de olhar para mim e dizer: bom está, servo fiel. Aleluia. Bom está, servo fiel. Ai, irmãos, como que a gente vai vivendo às vezes um parâmetro de vida totalmente fora dos princípios do reino de Deus. E às vezes a gente vai se rendendo a um estilo de existência em que a gente faz as coisas em nome do retorno que vamos ter, em nome dos benefícios que teremos, em nome daquilo que poderá nos colocar numa posição em que seremos ovacionados. A nossa sociedade, ela valoriza as pessoas por aquilo que ela tem. A sociedade diz para você que você só é alguém se você tem o que mostrar. Aí os indivíduos se tornam escravos dessa lógica. Aí ao serem escravos dessa lógica, eles fazem todo o esforço para tentar mostrar o que tem para ser alguém. E nesse negócio de mostrar o que tem para ser alguém, princípios e valores vão sendo negociados. Não, o que importa é que eu mostre que eu sou o cara tal, que tenho dinheiro, que tenho posição, que tenho status. Mas só Deus conhece o profundo do coração. O que eu aprendo com Daniel e seus amigos é que mesmo inserido num mundo como nós estamos hoje, um mundo descomprometido com Deus, uma sociedade que já não prioriza mais os valores santos e eternos da palavra de Deus, eu sou chamado a um compromisso com Ele. Fico muito preocupado quando vejo o povo cristão evangélico. Louvo a Deus por tanta gente se aproximando das igrejas. Hoje o Brasil é um país tomado por igrejas evangélicas. Em alguns lugares tem mais igreja evangélica do que boteco. Aleluia, amém, glória a Deus. Mas irmãos, isso não quer dizer também muita coisa não. Porque não é aquilo que eu assumi enquanto comportamento religioso que denuncia o meu coração. São os testes do dia a dia, quando sozinho estou e quando tendo a possibilidade de quebrar a aliança com Deus, eu digo: não, eu tenho um compromisso com o meu Deus e eu não vou me vender a essas coisas. Eu não vou negociar aquilo que está no meu coração. Eu não vou permitir que aquela proposta que me foi feita, muito sedutora e vantajosa, roube a minha identidade. Não, eu não vou permitir que aquela prática pecaminosa, que aquela vivência, aquela coisinha lá, aquela paradinha que parece inofensiva, eu não posso permitir que ela me corrompa. Eu tenho um compromisso com Deus. Irmãos, compromisso com Deus vai muito mais além do que a gente fala.
tem a ver da maneira como a gente vive no mundo. Deixa eu dizer algo a você. Deus quer fazer da sua vida e da minha uma referência. Você, irmão, é uma referência. Nós somos uma referência. Agora, essa referência vem, como eu disse ontem, não é por aquilo que eu possa apresentar apenas pelo que sei, pelo que faço ou pelo que falo, mas Deus quer me fazer uma referência justamente num estilo de vida diferente. Cara, por que você não faz isso que a gente faz? Ah, porque eu sou crente. É verdade, mas crente, mas por quê? É porque a religião te proíbe. Você já ouviu muito isso, né? A lei de crente é muito pesada, né? Você crente não pode fazer isso, aquilo, outro. Quantas vezes eu já ouvi isso? Uma vez um amigo disse assim: ah, mas você é triste, cara, você é infeliz, você não pode fazer um monte de coisa. Eu falei: não, eu posso. A questão é que eu não quero. Aí eu falei para ele: você que é escravo disso. Porque você não tem isso que eu tenho. Rapaz, eu posso fazer, mas eu não quero fazer. O problema é que você está tão presente que não consegue viver sem essas coisas. Aí o camarada disse: é verdade. Às vezes não quer, acaba fazendo. Acaba não quer, isso aí. Irmãos, estar aqui nesse ambiente desses dias que vocês estão desde sexta-feira à noite, sendo renovados na comunhão, no relacionamento, sendo renovados na adoração, descansando, mas isso aqui, irmãos, é um quartel-general para sairmos daqui com o seguinte desejo: estamos numa sociedade corrompida, pervertida, perversa, para sermos a luz de Deus no mundo, por causa de uma aliança que temos com Deus. E aí, se for preciso dizer não àquilo que para mim é vantajoso, eu vou dizer não, porque eu tenho um compromisso com o Eterno. A santidade de vida, a retidão de caráter, a pureza espiritual é o resultado de uma decisão resoluta de alguém que tem uma fé sólida e consolidada. A questão toda é: Senhor, como eu vou viver para a tua glória? A chave eu lhes dei ontem. Eu vivo para a glória de Deus quando eu embelezo a sua glória. E o embelezar a sua glória é marcado pela santidade de vida. Santidade, irmãos, não é comportamentalismo. Santidade não é achar que agora, se eu tiver de bermuda, Deus não vai me receber. Ah, se eu colocar uma bibliona debaixo do braço, agora eu vou mostrar. Não é nada disso. Tanto é que tem muita gente aí que vem com aquele comportamentalismo, né? Mas são sepulcros caiados. A santidade de vida é o estado de uma mudança lá no profundo do coração. Uma mudança profunda lá dentro, que ela sai de nós naturalmente, não por uma forçação de barra, mas ela sai de nós porque alguma coisa aconteceu lá dentro. E quem melhor retratou isso foi Paulo, quando escreve aos Colossenses. E com isso eu vou terminar. Abra lá em Colossenses. Colossenses 3. Colossenses 3. Lá no versículo 5. Diz assim, Colossenses 3:5: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Faz morrer na sua vida a imoralidade sexual. Ponto. Para aí, olha para mim. Eu estou para terminar. Aonde nós homens somos bombardeados todos os dias? Na área da sexualidade, não é verdade? É verdade?
Meu irmão, qualquer outdoor na rua é uma desgraça. Oh, meu Deus. Qualquer comercial. Pois é. Irmãos amados, não sei você, mas ontem eu cheguei no quarto para dormir. Eu tenho uma prática antes de dormir de ver um pouquinho de TV para dormir. Aí fui passando os canais. Eu falei, meu Deus do céu, que desgraça é essa? Senhor, tira daqui, meu Deus. E tava lá, irmão. A beldade, eu falei, e agora? Agora eu vou decidir. Sim ou não? Ninguém tá me vendo. O Senhor me vê. Deixa eu desligar assim, tuf. Eu tava lá, a desgraça do diabo tentando. Faça morrer a imoralidade sexual, porque você tem um compromisso com Deus. O problema é que quando a gente vai se entregando à imoralidade sexual, isso vai nos degradando. A imoralidade sexual nos degrada enquanto homens. E eu sei que alguns de vocês aqui têm problemas sérios nessa área. Deixa eu dizer algo a você. Quando a gente está sendo vencido pela imoralidade sexual, ela degrada a gente. Ela nos rebaixa enquanto seres humanos. A pornografia, a imoralidade, o adultério, a lascívia, essas coisas todas, elas nos degradam enquanto pessoas. E elas têm o poder de abortar a nossa capacidade intelectiva. Quando a Bíblia diz, faça morrer a imoralidade sexual, é porque agora, reconciliados com Deus e com compromisso com Ele, eu vou fazer isso morrer na minha vida, dizendo não a um desejo pecaminoso da minha carne. Paulo vai dizer ainda, faça morrer a paixão, os desejos maus, a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 8, mas agora abandonem todas essas coisas. Abandone a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar. Não mintam mais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram no novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, segundo a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre judeu e grego, circuncisão e circuncisão, bárbaros, cita, escravo, servo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu não vou entrar em cada texto, porque senão eu vou ficar muito tempo, aí eu vou embora. Eu tenho essa tendência de explicar as coisas com detalhes, nós temos horário. Mas o que me chama a atenção aqui é Paulo dizendo, agora reconciliados com Deus, agora que você foi alcançado pela graça, agora que você foi selado com o Espírito Santo e Ele habita em você, tenha um desejo no seu coração. Deus, eu quero matar todas essas inclinações do meu interior que me corrompem, porque o compromisso que eu tenho contigo, Deus, não pode ser solapado pelos desejos pecaminosos da minha carne. O Senhor já me deu o seu Espírito habita em mim. Então Deus, me ajuda a dizer não, a obedecer a Ti. Amados, o compromisso com Deus é o resultado de uma obediência que fazemos a Ele. A lição que vai ficar para nós, dentre tantas coisas que poderíamos entrar, são tantos detalhes, é tanta riqueza a palavra de Deus, é que da mesma forma como Daniel, estamos inseridos na sociedade. E o que Deus deseja fazer através de nós são duas coisas. Primeiro, que você seja um testemunho da glória de Deus, pelo compromisso santo que você tem com Ele. Você não vive para agradar pessoas. Você não precisa ficar colocando máscaras para tentar agradar a outros. Você vive para agradar a plateia de um só. Amém. Então eu vou viver para embelezar a sua glória num compromisso com Ele. E isso me ajudará a dizer não àquilo que é contrário aos seus princípios. E segundo,
eu estou nesse mundo para embelezar a glória de Deus, por um estilo de vida de excelência, de ter como desejo ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor amigo, o melhor crente, o melhor servo de Deus, o melhor profissional, porque eu entendi, à luz da vida de Daniel, que nós não tivemos tempo de mergulhar na vida dele. Eu pude aprender à luz da vida de Daniel, que o quanto excelente eu for na minha vida, eu embelezo a glória de Deus. Eu fico às vezes preocupado com alguns cristãos, que eles, em nome de uma espiritualidade transcendente, de uma espiritualidade mística, querem justificar o seu nível de incompetência, de falta de excelência, de relaxo, de desleixo. Irmãos, quando a gente para de se desenvolver, de crescer enquanto ser humano, de estudar, de aprender, de conhecer mais, de se aperfeiçoar, a gente dá mau testemunho da glória de Deus. Alguns querem viver uma santidade comportamental, mas às vezes aquilo que eles fazem deixa tão a desejar, porque é feito de qualquer forma. E aí eu termino dizendo o seguinte: na época da Reforma Protestante havia uma coisa muito legal. Os reformadores, eles diziam assim, que todo ofício desempenhado por um servo de Deus no mundo, na sociedade, era um palco para a expressão da glória de Deus. E um dos reformadores disseram assim: um carpinteiro cristão, quando faz uma cadeira, no marceneiro, faz uma cadeira, você consegue perceber se aquela cadeira foi feita para a glória de Deus. E por que eles diziam isso? Eles diziam o seguinte: se aquela cadeira que ele fez foi uma cadeira sem qualidade, é porque ele não entendeu que até naquilo que a gente faz com excelência, a gente expressa o Deus glorioso que nós servimos. Aí eles diziam: quando alguém pega uma cadeira e ele vê uma cadeira de qualidade, feita por um carpinteiro que se esmerou a fazer o melhor, aquele carpinteiro glorificou a Deus, porque ele usou os dons e as competências que ele teve para testemunhar o Deus Santo que ele serve. Isso está embutido na história de Israel. O povo judeu se destaca na história por vários fatores, mas eu vou destacar dois para poder fechar minha palavra. O judeu tem uma mentalidade de excelência. Tudo que eles procuram fazer de um modo excelente, fazer o melhor, fazer a coisa com muita qualidade, porque também a qualidade do que a gente faz embeleza a glória de Deus. Então, homens, pescadores do reino, para deixar algo para nós essa manhã, nessa pequena reflexão. Tinha muito mais coisa para falar, mas nós o objetivo não é só esse apenas. O que eu diria: viva a sua vida para a glória de Deus de duas formas. Não negocie os princípios e valores que Ele colocou no seu coração. Sou o teu servo, sou o teu filho e decido caminhar contigo. Ajuda-me a não ser seduzido por este tempo, por este mundo. Ajuda-me a preservar a santidade do meu coração em compromisso com o Senhor. Ajuda-me a rejeitar as propostas que a sociedade corrompida e caída me apresenta. Fazer isso é embelezar a sua glória. Mas também Deus me ajuda a ser o melhor profissional. Me ajuda para que tudo aquilo que vier na minha mão eu faça com excelência, com competência. Porque eu sei que aquilo que eu fizer bem feito testificará a glória que o Senhor tem. E assim o mundo, ao olhar para mim, verá a glória do Senhor, e desejarão conhecer o Deus que eu conheço, o Criador do Universo. Dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar e vamos cantar aquele cântico: eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Esse
é a nossa oração. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vocês estão saindo daqui desse retiro renovados. Aleluia. Só que a missão é lá fora. É amanhã. É amanhã. Todos os dias nós somos testados e provados. Todos os dias. Enquanto os irmãos estão preparando aqui para a gente cantar, e eles já podem começar daqui que quiserem. Quando Paulo escreve para Timóteo a sua segunda e última carta, Paulo vai dizer assim: Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, confia a homens fiéis, a homens comprometidos, que possam passar isso para outros. Deus está usando você, meu irmão. Deus está usando você. Não fique achando que é só eu que estou aqui com o microfone que sou usado. Olha como o pastor Anderson é usado por Deus. Sou também, na função para a qual Ele me colocou. Mas é você, lá onde você está, lá na repartição pública, lá na sua empresa, lá na sua casa, no meio da sua vizinhança. É você, irmão. Você é a luz de Deus sendo espalhada pela terra. Você vai cantar esse cântico agora com muita convicção, entendendo, eu sou esse canal de Deus. Quero ser um homem segundo o coração dele, para mostrar no ambiente em trevas a beleza da sua glória. Vamos cantar. Coração
Eu vou ser um homem segundo o teu coração. Porque a partir de hoje, minha história mudou. E o sentido da minha vida será embelezar a tua glória. Pai, muda a minha história. Porque hoje eu renovo a minha aliança contigo. E te digo, Pai, eis-me aqui. Eu quero ser no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, aonde eu estiver inserido, um homem segundo o teu coração. É um aplauso de volta, Senhor. O que nós vamos fazer hoje à noite na igreja vai ser o início da tua nova vida, da minha nova vida. As pessoas, quando nos veem cantando lá na frente, falando de oração, vivendo aqui, eles vão querer ser igual a nós. A sua mulher, quando te vê lá na frente, cantando, dizendo que não quer mais cometer os mesmos erros, que vai deixar para trás tudo. Meu irmão, a sua casa vai ser diferente, a sua vida vai ser diferente. Deus marcou esse dia para nós. Irmãos, eu tenho tanta convicção do que está acontecendo aqui. Poderia sair daqui agora, você participar da ceia, mas a ceia é uma celebração. Nós vamos celebrar o início de uma nova esperança. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu acredito que nós, essa renovação de força também pode se acertar no instante. Nós estamos caminhando para o final deste tempo que com certeza operou transformações na vida de todos nós. Desde sexta-feira à tarde e noite, chegamos a Miguel Pereira, arribamos a este dormitório, lembrando-nos do que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Eu creio que desde sexta-feira fomos envolvidos por uma nuvem. Nessa madrugada, uma nuvem literal tomou conta aqui desta colina. E, meus irmãos, diante de tudo que vimos e ouvimos, de dentro da nuvem que nos envolveu, nós assumimos compromissos. Nós declaramos publicamente votos. Eu apenas estou lembrando a mim e compartilhando isso com vocês. Nós assumimos compromissos muito bem definidos diante do Deus a quem servimos. A palavra de Deus é acachapante, quando diz que quando nós fazemos um voto, nós não podemos brincar com as palavras. Daí a expressão, posso dizer a nossa palavra
seja sim, sim, não, não. Então, colocamos sobre o altar a presença de Deus extraordinário, com todo o poder e toda a glória, os focos do nosso coração. A palavra de Deus declara que nós podemos nos alegrar que Deus está contemplando os desejos do nosso coração. Mas não nos esqueçamos, neste compromisso que declaramos pública e audivelmente, nós nos tornamos reféns daquilo que declaramos. E a palavra de Deus, ela é cortante quando lembra que aquilo que a gente semeia, a gente colhe, aquilo que a gente planta, a gente ceifa. Nós não temos o direito de brincar com Deus. Ao descermos nesta colina, deste promontório, levamos conosco uma palavra diferente daquela que foi dita a Pedro, João e Tiago. Não digam nada do que viram e ouviram, daquilo que presenciaram. Nós estamos descendo, saindo daqui com o compromisso de levar as experiências novas de um relacionamento rico e saudável. E nós fizemos declarações de que a nossa mulher vai constatar que nós mudamos. A nossa igreja vai constatar que alguma transformação aconteceu em nós. Lá no nosso trabalho, lá na universidade, lá no exercício da nossa vida profissional, as pessoas terão que observar. Estamos saindo daqui com o compromisso de embelezar, de ornamentar a glória do Deus que habita em nós e que desenvolve a sua vontade de boa, perfeita e agradável em nós e através de nós. Fizemos a nossa declaração: homens comprometidos com Deus. No ano passado, o tema foi consagração, oração, comunhão e evangelização. Este ano, colocamos um tema a ser buscado, a ser trabalhado, a ser vivido: homens comprometidos com Deus. Então, neste momento que antecede a celebração da comunhão, lembro que nós podemos e temos aprendido esses dias todos como nos tornarmos comprometidos com Deus. Homens comprometidos com Deus são homens segundo o coração de Deus. A semelhança de Davi, querem um coração puro, um espírito ferro e inabalável. A semelhança de Davi, se necessário for, vamos aprender com os nossos erros, com os nossos equívocos, para que o Senhor não retire de nós o seu espírito. Homens segundo o coração de Deus são homens que buscam, que procuram Deus, a semelhança daquilo que Jeremias escreveu para os exilados em Babilônia, no capítulo 29 do seu livro. Os homens segundo o coração de Deus não apenas buscam e procuram, também clamam porque querem aprender coisas novas. Estamos saindo daqui com a nossa cognição espiritual renovada. Então estamos clamando porque há muita coisa que ainda não sabemos e desejamos sabê-las, porque estamos desenvolvendo uma proposição declarativa afirmativa a homens comprometidos
Vida em abundância, na expressão bíblica, é vida de excelência, é vida de qualidade. E essa vida de excelência e de qualidade em homens comprometidos com Deus faz brotar no Espírito Santo o desejo de que tudo seja feito da melhor maneira possível, fazer bem ou sendo tudo aquilo que vier às mãos, porque o tempo de fazer algo bem feito é aqui e agora, e no outro patamar não haverá mais necessidade de fazermos nada bem feito, porque o tempo de fazer algo de maneira zelosa, comprometida é aqui e agora. Homens comprometidos com Deus, essa esteira deste processo, querem se plenificar da graça de Deus. Daí a declaração do salmista: seja sobre os homens que aqui estão nesta hora, e que expressam os desejos dos seus corações, a graça do Senhor nosso Deus. E porque homens comprometidos com Deus são homens zelosos, o salmista conclui que o Senhor, na expressão da sua bondade, da sua misericórdia, esteja fazendo com que as obras das mãos daqueles que querem estar comprometidos com Deus sejam plenamente confirmadas pela glória de Deus. Daí nós podemos dizer como o poeta: homens comprometidos com Deus, nesta manhã também se reúnem para celebrar em santa comunhão o sofrer, o penar de Cristo Jesus na cruz. Homens comprometidos com Deus se reúnem para celebrar a redenção. É o que nós estamos vivenciando. E antes de celebrarmos este momento, porque eu entendo que este momento aqui é o ápice deste tempo que Deus nos deu, para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele e com ele de uma maneira vertical, mas também de uma maneira horizontal. E para este momento de celebração, que é um momento de profunda interiorização, que somos convidados a refletirmos não só sobre os desejos dos nossos corações, mas também sobre os nossos atos, gestos, ações e palavras. Por isso que lemos ontem a devocional de 1 Timóteo. Quando Timóteo insiste que nós temos que trabalhar para evitar a flacidez espiritual. Porque pescadores do reino precisam ser pobres. Pescadores são homens musculosos, homens que se equilibram sobre as suas canoas, sobre os seus barcos, homens que têm força nas mãos, rigidez nos seus braços, para poder puxar os peixes e ser fisgados. Em um sentido metafórico, simbólico, Jesus lembrou que nós somos pescadores de homens. Então, pensarmos na resistência, da resiliência que precisamos ter quando nos envolvemos com alguém que a nossa semelhança também precisa da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Ah, meus irmãos, se uma alma vale mais do que todos os bens do mundo, imaginem a resistência que nós precisamos ter, e esta resiliência ela só pode ser colocada em nós
através do Espírito Santo de Deus. Porque homens comprometidos com Deus aprenderam e estão aprendendo a força da sinergia, o sentido pleno da simbiose, a partir de João capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos repetir juntos. Sem mim, nada podeis fazer. Portanto, homens comprometidos com Deus, homens que aprenderam a depender com exclusividade de Deus. E aí podem dizer, como nos diz Lucas lá no capítulo 18. Conclusão de homens comprometidos com Deus. A diferença daquele que tem autossuficiência e a soberba, daquele que não ousa levantar a sua cabeça, mas apenas clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, meus irmãos, o Espírito Santo está trabalhando com isso. Aleluia, aleluia. Este é um momento especial na vida de vocês. Eu disse há pouco, ao invés de sairmos por aqui com as nossas bocas fechadas, com os nossos lábios cerrados, sairemos daqui dispostos a fazer com que a nossa luz brilhe com maior intensidade. E que o sal que compartilhamos tem o mais excelente dos sabores, para que se cumpra a declaração de Jesus, para que os homens, em vendo as obras, os frutos do Espírito, independentemente do nosso discurso, glorifiquem ao Pai Celestial. Amém. Mais uma evidência: sem Ele, nada realizaremos. Amém. Eu vou fazer chamamento. Se você nesta manhã está de fato atento a tudo que nos envolveu essa nuvem gloriosa desde a segunda-feira à noite, e você está assumindo esse compromisso com Deus e consigo, e com o seu lar, com a sua família, com a sua posição, com os seus colegas de trabalho, com os seus colegas de estudo. Enquanto os diáconos que estão conosco, eu quero que eles estejam aqui à mesa. Enquanto os diáconos caminham para cá, eu vou pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero ser alguém comprometido com Deus. A minha referência ética não será mais a minha verdade, mas a minha referência ética será a excelência da palavra de Deus, para que através dos meus atos, gestos, ações e palavras, a glória de Deus seja ornamentada através do viver de cada um de nós, independentemente do status, do lugar ou do papel que venhamos a ocupar. Eu não sei se alguém que ainda não tem experiência de vida cristã está conosco, mas se você que ainda não declarou publicamente a sua fé, a sua confiança, a sua dependência, a sua necessidade de Deus na sua vida, e quer expressar isso hoje, você está conosco, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Levante o seu braço onde você estiver, porque nós vamos incluí-lo na nossa relação de oração, para que Deus possa realizar na sua vida aquilo que Ele está realizando na vida de cada um de nós. Alguém que quer se expressar publicamente, para que nós possamos orar, interceder, suplicar,
tornarmos parceiros de oração, levante o seu braço onde quer. A palavra de Deus nos declara: se hoje ouvirmos a sua voz, Deus fala através da criação e das criaturas. Se nós não devemos endurecer os nossos corações. Mas a palavra de Deus também nos lembra que muitas vezes nós ouvimos Deus falando através da criação e da criatura. Mas escutar é muito mais do que simplesmente ouvir. Mas se alguém quer escutar Deus falando consigo, porque aí entra a questão coletiva, então ouça o que o Espírito quer dizer a essa gente. Há aqui alguém que já trilhou conosco o caminho da vida cristã. Razões diversas se afastaram. Eu creio que hoje é o tempo de nós nos reencontrarmos voltando para a casa do Pai. Há alguém que quer se reencontrar com o Pai para poder receber aquele abraço gostoso que só o Pai pode nos dar. Também levante o seu braço. Estes apelos respeitam o livre-arbítrio, o livre-arbítrio de cada pessoa. O que a Bíblia nos ensina é que Deus está à porta do nosso coração e Ele bate, e bate. Ele é um Deus que não é só amor, Ele também é graça, é bondade, é misericórdia. Que Deus, através do seu Espírito, esteja trabalhando no seu interior, para que dentro de você, homem comprometido com Deus, possa fluir rios de águas vivas. Que assim seja. Amém. Pode sentar-se. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, e o bom que a Igreja de Jesus Cristo não tem próprio, ela não tem denominação. A Igreja de Jesus Cristo é a soma de todos os salvos pela graça de Deus. E como eu disse, lembrando do poeta, nós vamos hoje celebrar em Santa Comunhão. Meus irmãos, o que estamos fazendo aqui é verdadeiramente a comunhão. E só se constrói uma comunhão através de relacionamentos e de atos e gestos de fraternidade. Nós vivenciamos isso. Esta nuvem nos envolveu durante este tempo da nossa permanência aqui, nesta colina. Mas esse é um momento de reflexão. Não importa quem você foi, não importa o que você é. O que importa é a sua tomada de posição e renovação dos seus votos com Deus. E como diz num dos hinos, Deus vai fazer de cada um que assim proceder um vencedor. Não importa o passado, porque Deus não leva em conta o tempo da igreja, o tempo de ignorância, o tempo de ausência de conhecimento. Isso ele declara: conhecereis a verdade, e a verdade. Então Deus não leva em conta mais. Ele é tão extraordinário, tão soberano, que Ele faz questão de colocar todos os nossos pecados onde? No fundo, lá nas fossas do Mindanao, que são as mais profundas do Oceano Pacífico. Porque Ele não quer se lembrar disso e não se lembra. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui com o corpo, parte do corpo diaconal da Igreja Batista Africana, porque queremos externar o sentimento que existe em nós: paz, de amor, de alegria, de compreensão, de tolerância,
vamos nos preparar interiormente, através de um momento de reflexão. Cada um vai olhar para dentro de si. Quando o pastor Anderson lembrava aquilo que Agostinho dizia: dentro de cada um de nós há um vazio do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher este vazio. Que neste momento, enquanto nós vamos cantar, preparando-nos para compartilhar com alguém esses elementos, nós vamos pedir que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Cada um saberá como fazê-lo, porque a Bíblia nos ensina o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, enquanto ouvimos a música, nós nos preparamos e logo em seguida irmão Wendel vai orar pelo primeiro elemento, que é o pão. Certo? Então vamos ouvir e cantar. Estamos gerando uma nova dinâmica aqui com a orientação do irmão Gilberto. Nós temos corredor, esquerda e direita. Então, cada segmento vai se dirigir à mesa e cada um vai poder se servir do pão do vinho, logo em seguida retornando para o seu lugar, para que nós possamos então complementar esse ato de celebração da ceia do Senhor. Não somos sacramentalistas, podemos ser até místicos, como disse Jesus no capítulo 6 de João, a necessidade de comer e beber o sangue de Jesus para evidenciar o nosso comprometimento com Deus, né? Para vivermos de maneira santa e irrepreensível no meio de uma geração má, perversa e corrompida. Irmãos poderão se movimentar.